Graça e paz, meus amados irmãos. Abre aí o seu exemplar da Bíblia Sagrada na Carta das Vozes da Minha Cabeça, capítulo 2, versículo 2. Não está na Bíblia, apesar de insistir em dizer. Parte 2. Porque a palavra diz: sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Com toda certeza, você que exerce algum cargo eclesiástico, você que tem alguma função na igreja, que exerce função na igreja, já ouviu ou do seu líder ou de algum líder, de algum pastor, o versículo bíblico que diz: sofra o obreiro, mas não sofra a obra, para você ser determinado, para você não deixar a obra de Deus perecer. Porém, eu tenho que informar, esse versículo não existe na Bíblia. Não existe Paulo, Pedro, João ou qualquer outro apóstolo que tenha escrito isso, dito isso ao decorrer da Bíblia Sagrada. O que acontece, talvez, o que aconteceu, foi que alguém pegou o que Paulo disse a Timóteo, fez uma analogia, criou uma frase e propagou. E em algum momento alguém começou a afirmar que tá na Bíblia. Eu mesmo já ouvi pastores afirmar esse versículo na Bíblia. Porém, não existe esse versículo na Bíblia Sagrada. A maçã é o fruto proibido. Essa é uma clássica não só do meio cristão, mas da humanidade. Com certeza, em algum momento da sua vida, você ouviu alguém dizer, ouviu alguém falar, enfim, na televisão, em algum lugar, que a maçã era o fruto proibido, que Adão e Eva no Éden comeram uma maçã e desobedeceram a Deus. Tadinha, a maçã, uma fruta tão boa, tão rica em nutriente, foi atrelada a uma desobediência. Mas não, irmãos, não existe versículo algum na Bíblia, no Gênesis, no Apocalipse, qualquer lugar, que diga o nome do fruto proibido, qual era o tipo do fruto e nem que era a maçã. O que aconteceu foi uma má tradução, foi uma má interpretação de um termo que se propagou de forma tão grande, de forma tão verdade. O fruto proibido nem está mais no meio da gente, visto que ele ficou no Éden e no Éden ele ficou. Não existe fruto proibido no meio de nós, ou melhor, existe o pecado, mas aí é outra história. Então Jesus Cristo disse: vinde a mim como estais. Essa também é uma clássica, com toda certeza você já ouviu essa. E fala para mim, em algum momento você também já repetiu essa afirmando que está na Bíblia Sagrada. Porém, nós precisamos aqui entender que não está na Bíblia Sagrada. Não existe fala de Jesus Cristo, não existe em nenhum lugar dos evangelhos de Jesus Cristo onde ele diga essa frase: vinde a mim como estás. Mas nós não podemos também dizer que Jesus Cristo não quer que o ímpio, que aquele pecador, enfim, até nós mesmo cristãos, já que já estamos no evangelho, vá até ele como a gente está. Porque ele quer mais é nos transformar, quer mais é cuidar de nós, quer mais é exercer o que ele veio fazer aqui, quer cuidar dos doentes, quer cuidar daqueles que precisam dele. Porém, não existe esse versículo na Bíblia. Não repita mais. Se você vê alguém repetindo, afirmando que está na Bíblia, você já sabe, não está na Bíblia. Lúcifer é o nome do diabo. Essa daqui também é uma clássica da humanidade. Eu venho admitir aqui que eu já usei, já afirmei que Lúcifer é o nome do diabo, ou era o nome dele quando ele era um anjo de luz. Pois na verdade não, irmãos. Não existe lugar na Bíblia Sagrada que afirmando que Lúcifer era o nome do diabo. Na verdade, o termo Lúcifer nem era um nome próprio, e sim, na verdade, um adjetivo, que foi a tradução do termo estrela da manhã ou estrela d'alva. O que acontece é que existem alguns versículos bíblicos que falam sobre a estrela da manhã, a estrela d'alva, em contextos diferentes. Porém, Isaías 14 fala sobre um rei, o rei da Babilônia, que se engrandeceu, que tentou ser igual a Deus, porém Deus iria derrubar a soberba dele, iria aniquilá-lo, enfim. E algum transcritor bíblico, ao traduzir para o latim, traduzindo o termo estrela da manhã, que é Lúcifer, colocou Lúcifer. Porém, alguém entendeu que ali falava do diabo. Então, ao invés de traduzir o adjetivo estrela da manhã para Lúcifer, traduziram como um nome próprio e propagaram até hoje que esse era o nome ou é o nome do diabo. Porém, não, irmãos, esse não é o nome do diabo. Na verdade, não tem lugar nenhum da Bíblia originalmente que dá esse nome ao diabo. Fala a verdade, admite comigo aqui. É difícil
separar o termo Lúcifer do diabo. Eu mesmo não consigo, minha mente não consegue não atrelar mais o nome Lúcifer ao diabo. Mas fala para mim aí nos comentários. Tu consegue separar Lúcifer do diabo?